Senhor presidente, deputado Gustavo Schmidt, deputados aqui presentes, deputado Renato Zaca, Luiz Paulo, cidadãos que nos assistem pelas redes sociais, nos seguem, assistem pela TV Alert, nos seguem pelas redes sociais, enfim, imprensa, pessoas que ainda estão nas galerias, trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Deputado Gustavo Schmidt, eu quero manter a pauta nesta tribuna que vinha sendo desenvolvida pelo orador que me antecedeu, meu amigo deputado Luiz Paulo. Tenho aproximações e distanciamentos em relação às posições do Luiz Paulo sobre o tema, mas essencialmente aproximações, seja por um lado em relação à histórica relação de parceria, de diálogo, de entendimento que os povos brasileiro e francês vêm mantendo ao longo do tempo. De fato, é uma relação que tem sido marcada por muita cooperação na área científica, na área cultural. Sem dúvida, são há muito tempo nações amigas. Nos fóruns internacionais, já há muito tempo, de modo geral, se posicionam na mesma direção. E há, portanto, uma aproximação importante com o deputado Luiz Paulo em relação a esse aspecto. E mais ainda, quando a gente traz para o centro da cena o que realmente importa neste debate, que é a Amazônia e o que ela representa para a sociedade brasileira, para a atual e as futuras gerações. Seja no que tange as riquezas naturais e minerais, seja no que representa do ponto de vista das reservas hídricas de que dispomos na Amazônia, seja em relação à presença viva que deve ser fortalecida, valorizada, preservada, de povos tradicionais, demarcadores importantes da nossa cultura, das nossas tradições ancestrais. Portanto, a Amazônia tem uma simbologia, tem uma importância absolutamente inequívoca para a sociedade brasileira, e nisso há também muita aproximação entre mim e o deputado Luiz Paulo. O distanciamento que existe é que eu, que tenho muitas divergências das posições públicas, das medidas que adota em seu governo desde 2017 na França, o presidente Emmanuel Macron. Entretanto, tenho que reconhecer que foram sucessivos gestos de descortesia manifestados pelo idiota que preside a República, Jair Bolsonaro, seja quando vai ao encontro internacional com o presidente Macron, assume compromissos sobre a preservação da Amazônia e age como todos nós estamos vendo. Seja quando cancela de última hora a audiência com o ministro das Relações Exteriores daquele país, a pretexto de ter que cortar o cabelo, no gesto que na diplomacia internacional é certamente tomado como uma afronta, uma agressão desnecessária, não é? Seja, e aí estamos no pior dos mundos, quando se refere de forma deselegante um adjetivo que não diz tudo, grosseira, tosca, misógina, preconceituosa em relação à primeira-dama da República Francesa. Portanto, nisso há um distanciamento. Eu não tenho nenhum apreço, nenhuma aproximação ideológica com Macron, mas a resposta, a devolutiva que fez sobre o presidente brasileiro é de causar vergonha a todos nós. E eu me envergonho não desse personagem obscuro, eu me envergonho, apesar de ter que respeitar
porque é o que me obriga, me impõe a democracia, mas eu me envergonho de 30% de brasileiras e brasileiros que seguem avaliando o governo Bolsonaro como bom ou ótimo. Isso me causa profunda vergonha e inquietação, curiosidade científica até. Isso dito, eu quero voltar aqui para terras tupiniquins e dizer em primeiro lugar, sim, Bolsonaro não tem o menor compromisso com a sustentabilidade. O seu ministro das Relações Exteriores, o fundamentalista Ernesto Araújo, chegou a afirmar, pasme Vossa Excelência, que não acreditava, como se isso fosse uma questão de crença, de credo, não acreditava nas mudanças climáticas que não passavam de uma conspiração marxista para favorecer a China. Naturalmente que isso foi objeto de piadas em todos os cantos e recantos do mundo. Portanto, é um governo que não tem compromisso com a pauta da sustentabilidade. Além disso, tem compromisso em favorecer também na Amazônia os interesses do capital internacional, porque não se trata apenas de desmatamento, não se trata apenas de tratar as queimadas de forma tosca e de forma desqualificada, mas se trata de permitir, por exemplo, que as mineradoras canadenses invadam cada vez mais a Amazônia, assumam controle do território, estabeleçam milícias próprias, como se ali não fosse mais o território nacional. É disso que se trata também. Madeireiras, agronegócio predatório, as mineradoras que acabei de falar. Portanto, não é apenas descompromisso com a pauta da sustentabilidade, é o compromisso, a fatura sendo paga aos interesses do capital internacional, cada vez mais presente na Amazônia, para controlar as nossas riquezas, sejam elas naturais, sejam elas minerais. Quero também acrescentar, e é bom não esquecer, que nesse debate sobre a Amazônia, e nessa reação absolutamente boçal do presidente da República, há uma etapa que não pode ser esquecida. Nós temos um organismo brasileiro, orgulho do Brasil e referência científica na área de pesquisas espaciais no mundo, que é o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que há décadas produz estudos e relatórios sistemáticos e periódicos de monitoramento dos processos de desmatamento, não só da Amazônia brasileira, mas de outros biomas nacionais. Ora, em estudo recente, o INPE revelou que o desmatamento no Brasil, na Amazônia brasileira, subiu vertiginosamente nos últimos 3 anos. Portanto, começou até a subir antes de Bolsonaro assumir o governo. Já vinha subindo e segue subindo. Ora, diante dos estudos balizados e avaliados cientificamente pela comunidade acadêmica brasileira e internacional, com a atitude de governo que toma Bolsonaro, demite o diretor-geral do INPE. Ou seja, manifestando, para além do descompromisso com a sustentabilidade, para além do compromisso com o pagamento da fatura ao capital internacional que explora a Amazônia, também o seu desapreço para com a ciência, para com a comunidade científica, para com a pesquisa, que nos ajuda, se quisermos, se tivermos vontade política, nos ajuda a reconhecer, a identificar, a mapear e a enfrentar as queimadas e o desmatamento. Ora, além do mais, se a gente fizer um breve balanço, e o meu tempo não vai permitir ir muito além disso, Renato vai usar a tribuna ainda, é preciso que ele tenha tempo de se manifestar, mas com o Irã, com o conjunto do mundo árabe, com o Irã porque quis impedir o abastecimento de seus navios, atracados em portos brasileiros, com todo o mundo árabe, como quando decidiu, e depois teve que recuar, que ia instalar a embaixada brasileira em Israel, na cidade de Jerusalém, palco, como todos sabemos, de um conflito ainda sem desfecho, entre Israel e a Palestina. Com a Venezuela, se colocou à disposição para entrar numa guerra, numa ação belicista, beligerante, alinhado de maneira subalterna aos Estados Unidos. Com a Argentina, decidiu interferir
como se tivesse esse direito no processo eleitoral para a escolha do presidente desse país vizinho e amigo, com o qual nós temos as melhores relações comerciais na América do Sul. Com a China, o seu próprio ministro das Relações Exteriores tratou de fustigá-la em sucessivos pronunciamentos. Então, assim, tudo isso para assumir uma condição de assecla, de assistente, de adjunto, de auxiliar de Washington e de Donald Trump. Por isso, é preciso que a gente entenda o problema da queimada e do desmatamento da Amazônia na sua dimensão mais geral, sem deixar de mencionar as declarações propriamente ditas, o conteúdo das declarações. E entre tantas verborragias inúteis e depreciativas e desqualificadas, eu me refiro a apenas uma. Quando o presidente se sente à vontade para dizer que tem inclusive uma solução para enfrentar o desmatamento, para avançar na preservação da Amazônia, ao propor que basta que todos nós defequemos dia sim, dia não. Se defecarmos todos dia sim, dia não, isto contribuiria para a preservação da Amazônia, para enfrentar o desmatamento, para evitar as queimadas. Ora, nem ele mesmo segue essa diretriz estúpida, que, com perdão da palavra, presidente, faz cagadas várias vezes por dia, diariamente. Portanto, eu quero aqui me manifestar de forma a colocar em evidência, como fizemos no Rio de Janeiro, sexta-feira na Cinelândia e domingo no litoral, no eixo Ipanema-Leblon, quando tivemos 2 atos importantes, com ampla participação da sociedade civil, da comunidade científica, da comunidade artística, de políticos de diferentes partidos, enfim, e matizes, explicitando as diferentes redes e teias em torno do problema da Amazônia brasileira, em torno da forma pela qual o governo Bolsonaro atua no sentido de fortalecer, favorecer, prestigiar e privilegiar os interesses do capital, sobretudo internacional, na sua exploração mineral, no desmatamento, né? Enfim, então eu quero dizer que não se trata simplesmente de uma posição também fundamentalista em relação ao meio ambiente. Trata-se, de novo, de prestar serviço, de dar satisfação e de pagar a fatura dos interesses econômicos nacionais e internacionais que sustentaram a sua eleição presidencial. Portanto, fica aqui essa manifestação, esse depoimento, e mais uma vez, independentemente de qualquer tipo de identidade ideológica que não tenho com o presidente Macron, a afirmação da importância das relações bilaterais, econômicas, estratégicas, culturais entre o Brasil e a França. Obrigado.